Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Conforme combinado na nossa última aula, eu vou apresentar a vocês aí a resolução do segundo exercício proposto, né? Exercício esse que veio ali do roteiro semanal de aprendizagem. Pessoal, nós temos aqui uma viga, certo? Ela está submetida a um carregamento distribuído, né? Um carregamento distribuído quando ele é composto, né? Por todas essas setas e essa junção aqui em cima, a gente simboliza, e também pela unidade, né? 40 kN por metro. Nós temos duas vinculações, dois apoios, sendo que um diz respeito a uma vinculação do segundo grau, né? Ele impede tanto a movimentação na vertical quanto na horizontal. Então, a gente precisa calcular a resultante em Y e em X. E a gente tem aqui uma vinculação de primeiro gênero, né? Uma vinculação fixa que impede somente a movimentação ali em torno do eixo Y. Maravilha! Temos uma carga concentrada de 20 kN e isso aqui a gente tem um momento aplicado, né? Uma força vezes um deslocamento, já está pronto aqui. Maravilha, pessoal! Então, conforme a gente conversou na última aula, o primeiro passo aí é o DCL, o nosso diagrama de corpo livre, né? Que vem lá da física. O que a gente coloca? A gente coloca todas as forças. Isso aqui não ficou legal, essa seta, né? Só para não confundir. Todas as forças atuantes, né, na nossa estrutura, por exemplo, RXA, RYA, que são as nossas incógnitas, né, referentes a essa vinculação. Ana, se eu colocar o sentido da seta para a direita ou para a esquerda, de cima ou para baixo, dá algum problema? Pessoal, isso aqui a gente chama de arbitrar sentido, tá? O resultado numérico que a gente vai obter tem que ser exatamente igual. O que vai diferenciar é o sinal na equação, que eu vou mostrar para vocês. Se a gente obter um sinal negativo, quer dizer que a orientação a qual nós submetemos inicialmente está trocada, né? Aí a gente só inverte o valor. Já mostro nos cálculos. Nós temos aqui o RB, né? RBY, que a gente não sabe. Temos uma carga aqui concentrada, né? De 20 kN. Temos um momento. Vocês têm que colocar todas as forças atuantes, né? E todas as distâncias. Então, aqui, vamos lá, rapidamente, 8 metros, né? E aqui 3 metros. Pessoal, nós temos uma carga distribuída. Para fins de cálculo, nós temos sempre que transformar a carga distribuída numa concentrada equivalente. Então, olha só, se aqui eu tenho 40 kN por metro, ou seja, 40 kN em 1 metro, em 8 metros a gente vai ter o equivalente, né, a 320, é uma concentrada equivalente, 320 kN. Onde ela passa a atuar, galera? Sempre na metade. Como assim? Se essa nossa carga distribuída está indo de vinculação a vinculação, está indo do comprimento 0 ao comprimento 8, ela vai atuar, essa concentrada, exatamente na metade, certo? Então, a gente pode definir aqui no nosso DCL que ela estará, né, a 4 metros do meu apoio A, e a 4 metros do meu apoio B, né? Que é metade de 8. E aqui, 320 kN. Quais as equações que a gente tem? As equações de Newton, né? A gente tem que garantir que o somatório de forças em X tem que ser 0, somatório de forças em Y tem que ser 0, e o somatório do momento também tem que ser 0. Oh, meu Deus, a lapiseira deixou na mão aqui. Putz, vai ter que ser caneta, galera. Mal aí, ó. Vai ter que ser 0. E o somatório do momento também vai ter que ser 0. Então, vamos lá. Em X, o que a gente tem? Ou seja, na horizontal. Aqui a gente tem somente o RAX. Então, somatório de X igual a 0, sendo que RAX é igual a 0. É a nossa única forcinha, né? E ela é positiva porque ela está indo para a direita. A gente pode lembrar lá do nosso planinho cartesiano, né? X para a direita positivo, para a esquerda negativo. Y para cima positivo, Y para baixo negativo, tá? Aqui a gente já terminou. Somatório de forças em Y tem que ser 0. O que nós temos em Y? A gente tem o RAY, que nós orientamos para cima, né? Nossa convenção inicial, então positivo. Pode colocar só RAY ou mais RAY. Temos o RBY também para cima, certo? Temos o 320 para baixo, tá? Quando eu fizer o somatório de Y e X, pessoal, tá? A gente tem que ver no sentido do plano cartesiano.
o sinal, né? Se tá para cima positivo, para baixo negativo, para direita positivo, para esquerda negativo. Então, esse 320 é negativo. Temos esse 20 aqui, que também é negativo. E esse 150? Esse 50 é um momento, ele não é uma força, né? Aqui eu tenho uma força com um deslocamento já, né? Então, não entra nesse cálculo. Maravilha. Isso nos fornece, né? Que é a relação de que RAY mais RBY tem uma igualdade aí de 340. Só que isso aqui, galera, é uma indeterminação, eu não consigo resolver, porque eu tenho duas incógnitas e uma única equação. Então, para que a gente consiga resolver isso, a gente tem a nossa terceira equação, que é o somatório do momento, que tem que ser zero, tá? Na maioria das referências bibliográficas que vocês forem pegar, principalmente na área ali da engenharia civil, tá? A gente convenciona o sentido anti-horário como positivo. Claro que depende do livro que você pegar, muitos dos livros aí na parte aí da engenharia mecânica, né, o sentido convencionado é diferente. Mas aqui, vamos colocar, inicialmente, tá, não dá errado isso, o sentido anti-horário como positivo. Então, vamos lá. Qual momento eu escolho? A ideia do momento, gente, é morrer com uma incógnita. Então, o meu momento ou tem que ser no ponto A, né, a gente vai fixar, por exemplo, essa extremidade A e obter uma nova expressão, ou eu posso, né, colocar como referência o meu momento em B. Tanto faz, tá? Se nós referenciarmos o momento em A, o que a gente tem? A gente tem o 320, tá? Só que olha aqui comigo. Aqui tá o meu A, né, que eu fixei. O 320, pessoal, ele vai fazer com que a minha viga gire, olha só, no sentido horário, sentido do relógio, ó. Sentido horário é negativo, então é menos. E o momento é sempre força vezes um deslocamento. A força é de 320. E o 320 até o ponto A, que é a minha referência, somatório do momento em A, eu tenho uma distância de 4 metros. Show! O que mais que nós temos? Temos o RBY. Ele vai fazer o quê? Se a minha força está para cima, ele vai tender a girar essa minha viga no sentido agora anti-horário. Então, vai ser mais RBY. E qual que é a distância do RBY ao A? É isso aqui, 8 metros. 4 mais 4. Temos o 20, né? Meu momento está em A. Então, 20 vai ser no sentido horário. Então, menos 20. Qual que é a minha distância? 4 mais 4 mais 3, porque é daqui ao ponto A. Eu tenho 11. E por último, pessoal, como é o momento é força vezes deslocamento, aqui já está pronto. Isso aqui é o momento aplicado, né? Aqui eu já tenho embutida tanto a força quanto a distância, ó. A força em quilonewtons e a distância, né, em metros, né? Esse 150 tá no sentido horário, então, menos 150 igual a zero, certo? 320 vezes 4, menos 1.280, pessoal, mais 8 RBY, 20 vezes 11, menos 220, desculpa, menos 150. Então, 8 RBY, menos 1.650 igual a zero. A gente vai passar para o outro lado, né? Vai ficar positivo. O 8 que multiplicava passa dividindo, de forma com que o meu RBY vai chegar no resultado aí de 206,25 kN. Se a gente descobriu, uma incógnita, a gente simplesmente substitui aqui. Então, o R é Y mais 206,25 tem que ser igual a 340, certo? Então, meu R é Y vai ser 340 menos 206, né? Que vai passar para o outro lado, de forma com que a minha resultante, né, na componente Y de A, vai ser igual a 133,75 kN. E aqui estão as nossas resultantes, tá? Mas só para caso alguém me pergunte, né? Ana, o seguinte, se eu quisesse fazer, né? Aqui eu terminei. Mas se eu quisesse fazer o momento em B, só para ver que dá certo, tá? Deixa eu colocar assim para ficar visível para todo mundo. Vamos fazer lá, ó. Se a gente quisesse fazer o momento em B, tá? Deixa eu pegar o foco aqui. Maravilha. Se eu quisesse fazer o momento em B, olha só. Momento em B igual a zero. Lembrando que o sentido anti-horário é o nosso positivo, tá? Então, olha só, eu travaria aqui. Então, o que a gente ia ter? Se eu travasse aqui a minha viga, o RAY ia, em relação ao B, ia girar para onde? Ia girar no sentido horário. Então, nós teríamos
menos RAY. Qual que é a distância de A a B? É 8. Ana, e esse RAX? Esse RAX, pessoal, ele está sobre, né, o meu eixo, certo? Então, ele não gera nenhum momento, tá? Para ele gerar um momento, ele teria que estar deslocado a uma certa altura aqui, uma certa distância, em Y pelo menos, tá? Mas quando você tem uma força sobre o eixo, né? Ele está sobre o eixo, ele não forma, que nem aqui, uma perpendicular, né? É 0, então não entra no cálculo, tá? O meu outro seria o 320, que em relação ao B vai girar, ó, ele tá vindo aqui, né? E aqui tá travado, então ele vai fazer um giro no sentido anti-horário. Então seria mais 320, de 320 ao RB, eu tenho uma distância de 4. O B é a nossa referência, nós temos o 20, que se eu travar aqui, o 20 vai fazer o quê? Girar no sentido horário, então menos 20, do 20 ao B eu tenho 3. E tenho 150, que mesmo travando o B, aquele 150 também vai girar no sentido horário, menos 150. Então, nós teríamos menos 8RYA, tá? 340 vezes 4 mais 1.280, aqui menos 60 e aqui menos 150, certo? Isso chegaria num resultado de 133,75 kN para o A. É o mesmo resultado que a gente havia encontrado para o A? É exatamente o mesmo resultado. Mas olha só, se eu faço um momento em A, eu encontro primeiro o RB. Se eu faço um momento em B, eu encontro primeiro o RA. O que seria diferente? Quem nós substituiríamos aqui? Porque a gente teria o quê? Ó? O RAY mais o RBY igual a 340. Anteriormente, nós encontramos o RB, substituímos e encontramos o RA. Aqui, mudando o local do momento, eu tenho o RA. Então, com o meu RA, eu vou descobrir o valor do meu RB. O resultado final, pessoal, é sempre igual. Só que você descobre primeiro um e depois o outro. O que não implica em nada, né? No seu resultado final. Quero falar para vocês que tanto faz onde vocês decidem realizar o momento. Desde que o momento seja sempre num dos locais da incógnita, tá? Porque a ideia do momento, pessoal, é sumir com essa indeterminação. Por que eu tô falando isso? Às vezes o aluno fica com uma ideia tão fixa de momento, tá? Vou falar uma coisa absurda, mas, por exemplo, eu quero fazer um momento aqui, ó, Ana, para assumir com aquele negócio que eu não sei. Bicho, você tá continuando com duas incógnitas, né? Você tá usando o momento de uma forma errada, né? Porque você não tá assumindo com aquela indeterminação. Então, ele só pode ser usado, né, de forma a substituir alguma incógnita. Aqui você tem dois valores conhecidos, tanto a carga pontual quanto um certo momento, né? Fazendo esse giro aqui na extremidade da nossa estrutura. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado um pouquinho claro. Essa semana a gente ainda tem aula, né? E a gente vai conversar um pouco sobre o diagrama de esforço cortante, momento fletor e aí o finalzinho aí do livro do nosso bimestre. Uma boa noite para vocês e bons estudos!